Você aí, já se imaginou caminhando por uma floresta densa e de repente se deparar com uma criatura metade homem, metade cavalo? Essa é a imagem clássica do centauro, uma figura mítica que desperta a curiosidade e o fascínio de muitas pessoas até hoje. A mitologia do centauro remonta à Grécia Antiga e desde então tem sido uma fonte constante de inspiração para a arte, a literatura e a cultura pop. Então, se prepare para adentrar no mundo dos deuses e dos mitos, enquanto exploramos a lenda do centauro. A origem dos centauros está ligada à história de Ixion, um rei da Tessália que tentou seduzir a esposa de Zeus, Hera. Para puni-lo por sua arrogância, Zeus convidou Ixion para um banquete no Olimpo, mas colocou uma nuvem com a forma de Hera ao seu lado, em vez da própria deusa. Ixion acabou tendo relações com a nuvem, e dela nasceu o primeiro centauro. E assim, quando o centauro nasceu, ele foi criado por Apolo, o deus da música e da poesia, que o ensinou sobre a arte e a cura da caça. Ele também ensinou o centauro sobre as estrelas e a astrologia. Quando o centauro cresceu, ele se tornou um líder natural para sua espécie. E daí começou a surgir novos centauros. Os centauros se estabeleceram em uma região montanhosa na Tessália e viveram em paz por muitos anos. No entanto, sua natureza selvagem e bárbara acabou os colocando em conflito com os humanos, especialmente quando eles começaram a se envolver em festas com vinho e acabaram agindo de forma violenta. A história de Centauro e dos centauros em geral é muitas vezes vista como uma alegoria da luta entre a civilização e a bárbaro. A natureza dual dessas criaturas, metade homem e metade animal, reflete a tensão entre o desejo humano de transcender sua natureza animal e o apelo constante do instinto primitivo. Sua aparência física é robusta e musculosa, com altura e pesos que variam dependendo da lenda ou história em que são retratados. Geralmente, os centauros têm uma pele marrom ou avermelhada e uma juba de cabelo comprida e selvagem. Eles também têm pernas traseiras de cavalo, com cachos poderosos e caudas compridas. Os centauros são conhecidos por serem criaturas fortes e habilidosas na caça, especialmente quando usam suas habilidades naturais como cavalo para perseguir e capturar presas. Além disso, os centauros são bem conhecidos por suas habilidades de arquearia, sendo capazes de disparar flechas com grande precisão e força. No entanto, os centauros também são conhecidos por serem violentos e ficarem bêbados facilmente. Eles são frequentemente retratados como criaturas brutais, lutando com outras criaturas ou se envolvendo em brigas entre eles mesmos ou com humanos. O álcool muitas vezes aumenta sua agressividade, e assim eles se tornam criaturas mais agressivas e perigosas. Em resumo, os centauros são criaturas mitológicas que apresentam uma combinação única de características humanas e equinas. Eles são retratados como seres fortes e habilidosos, especialmente na caça e na arquearia, mas também são conhecidos por serem violentos e propensos a se tornarem bêbados. Na mitologia grega, os centauros são criaturas míticas que têm a metade do corpo de um cavalo e a metade superior de um homem. Eles são frequentemente retratados como selvagens e brutais, mas também podem ser sábios e pacíficos, dependendo da história em que aparecem. Uma das histórias mais famosas envolvendo centauros é a batalha contra os Lápitas. Os Lápitas eram uma tribo grega, e eles decidiram convidar os centauros para o casamento de Pírito. Pírito era o rei dos Lápitas e Hipodâmia. Durante a festa, os centauros começaram a beber demais, e como vocês já sabem, os centauros eles ficam facilmente bêbados. Então, eles começaram a ficar descontrolados e começaram a tentar raptar as mulheres, causando o caos naquela festa de casamento. Os Lápitas então se armaram e lutaram contra os centauros, em uma batalha que ficou conhecida como a Batalha dos Centauros. Apesar de serem poderosos e rápidos, os centauros foram derrotados pelos Lápitas, que eram mais organizados e disciplinados em combate. Mas, no entanto, pessoal,
nem todos os centauros eram violentos e selvagens. Quiron, por exemplo, era um centauro conhecido por sua sabedoria e habilidade como curandeiro e professor. Ele era tão respeitado que se tornou o mentor de heróis gregos como Aquiles e Jasão. Segundo a lenda, Quiron foi ferido por uma flecha envenenada enquanto lutava contra o monstro. E por ser imortal, não podia morrer. Ele sofreu muitos anos até que Prometeu, o titã que trouxe fogo aos humanos, ofereceu-se para trocar de lugar com ele e sofreu a dor em seu lugar. Quiron finalmente morreu e foi colocado no céu como a constelação de Sagitário. Então, galera, os centauros são uma parte fascinante da mitologia grega e aparecem em várias histórias, como a história de Teseu e o Minotauro, em que o herói luta contra monstros metade homem, metade touro, e as histórias de Hércules, em que o herói luta contra o centauro Nessor. Pessoal, outra história envolvendo os centauros é a história do herói Hércules, que teve que capturar o javali de Erimanto, que estava aterrorizando a região. Durante sua busca, Hércules encontrou um grupo de centauros liderados por Folo, que o convidou para jantar. No entanto, quando os outros centauros sentiram o cheiro da carne, eles tentaram invadir a caverna de Folo e acabaram lutando com Hércules. No final, Hércules conseguiu capturar o javali, mas Folo acabou sendo ferido acidentalmente por uma flecha envenenada que Hércules havia atirado no javali. Os centauros eram conhecidos por serem fortes e violentos, além de amantes da bebida e do sexo. Entre os mitos envolvendo centauros, destacam-se a história de Quiron, o centauro sábio e bondoso que foi mentor de heróis como Aquiles e Jasão, e a história de Nesso, o centauro que tentou se aproveitar da esposa de Hércules e acabou sendo morto pelo herói. Então, galera, os centauros simbolizam a dualidade do homem entre a razão e o instinto animal, e foram retratados na arte ao longo da história. Desde a antiguidade até os dias atuais, a importância dos centauros na mitologia grega e na cultura em geral está relacionada à representação dessa dualidade humana, além de serem personagens presentes em diversas obras literárias, cinematográficas e artísticas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? E se você também, assim como eu, gosta bastante de mitologia grega e histórias místicas, deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é informativo e legal. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.